Irmão, existe, olha para o pastor Alex, existe uma igreja verdadeira. Existe, pastor? Existe. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, vamos lá, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 16, no verso de número 18. Mateus 16, verso 18. Olha o que o Senhor Jesus diz. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que, igreja? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção no que Jesus disse. Os críticos da nossa fé, eles dizem que Jesus nunca fundou uma igreja. Jesus fundou uma igreja. Jesus disse assim, pois eu digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha. Então Jesus tem uma igreja. Repita comigo, Jesus tem uma igreja. Se Jesus tem uma igreja, eu quero estar nessa igreja. Eu não quero estar em outra. Porque eu sei que o único caminho que pode me levar à salvação é Jesus. Amém? Quem quer fazer parte dessa igreja, diga glória a Deus. Nos próximos dias, eu vou estar ministrando aqui nas próximas reuniões a respeito da igreja de Jesus. Qual é a igreja de Jesus? Qual é a igreja de Jesus? E, olha para o pastor, se Jesus tem uma igreja, como eu faço para reconhecer aquela que não é a igreja de Jesus? É isso que nós vamos entender nos próximos dias aqui. Diga glória a Deus. Irmãos, vamos entender uma coisa. Jesus tem uma igreja. Essa igreja, ele disse que está edificada sobre uma pedra. Ele falou, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Erroneamente, a igreja católica ensina que essa pedra é Pedro. Eles falam assim, mas peraí, Jesus disse, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas a pedra da qual Jesus está falando aqui não é Pedro. O próprio Pedro, muitos anos depois, ele falou, a pedra não sou eu, a pedra é Jesus. Se você vai, por exemplo, em Atos, capítulo 4, versículo 10, eles vão colocar rapidinho aqui para mim, Atos 4, 10, o nosso irmão Pedro, ele fez um milagre, ele levantou um paralítico lá na porta do templo. Amém? Aí perguntaram para ele, em nome de quem? Com que autoridade você faz isso? Jesus diz assim, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Olhem para mim, Pedro está falando de Jesus. Ele disse, foi em nome de Jesus que eu curei esse homem, levantei ele. Amém? Então Pedro está falando de Jesus. Olha o versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Quem está falando aqui é Pedro. Pedro está falando de Jesus. E Pedro diz, ele quem? Jesus. Ele é a pedra. Acabou. A pedra não é Pedro. Mas então, pastor, explica para mim o que Jesus disse lá. Tu és Pedro, volta lá para o Mateus 16. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Na verdade, a pedra da qual Jesus está falando com Pedro, foi a revelação que Pedro teve. Se você volta no versículo um pouco antes, você vai ver Jesus perguntando lá em Mateus 16, quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí os discípulos começam a dizer, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Essa é a pedra. Qual é a pedra, pastor? A revelação que Pedro teve. Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus tem uma igreja? Sim. A igreja de Jesus está edificada nessa pedra aqui, ó. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. A igreja de Jesus é aquela que professa, que confessa, que declara, que crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por aqui, já dá para você identificar qual é a igreja verdadeira e qual não é. Por quê? Porque existem, irmão, milhares de religiões no mundo. Todas elas, de alguma forma, declaram ser a religião verdadeira, do Deus verdadeiro. Só que, olha para o pastor, só pode ser a igreja verdadeira de Jesus aquela que confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem não fala de Jesus já não está incluído nisso. Quem não crê em Jesus. Existem milhares de religiões no mundo que não creem em Jesus. Já não são essa igreja, a igreja verdadeira. Agora, existem muitas que creem em Jesus e falam de Jesus, mas não que Jesus é o Cristo e o Filho do Deus vivo. Existem, pastor? Existem. O profeta Maomé, o profeta do islamismo, e por favor, não estou falando mal dele, nem da igreja, da religião dele. Estou apenas dizendo o que ele fala. Se você perguntar para mim, pastor Alex, o profeta Maomé, ou Mohammed, né? Não sei qual que é a melhor maneira de falar, porque eu não quero ser ofensivo. O profeta Mohammed, o profeta Maomé. Maomé é uma forma aportuguesada de falar o nome dele. Né? Vem do francês lá, não lembro, eu estudei, mas não lembro bem como é que funciona. Ele acreditava em Jesus? Sim. Se você pegar lá o Alcorão, o livro que ele escreveu, o profeta Maomé, ele diz que ele entrou lá numa caverna e ele viu o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel trouxe para ele uma revelação, disse, você é o último profeta e não haverá outro depois de você. E eu vou entregar para você a mensagem do Deus verdadeiro, do Deus Alá. O profeta Maomé, lá no livro dele, no Alcorão, ele fala de Jesus. Porque ele acreditava, por exemplo, em Abraão, em Moisés, em muitos personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Ele acreditava que João Batista era profeta e que Jesus era profeta, mas para ele Jesus era apenas um profeta, apenas homem. É assim que o Islã acredita em Jesus. Então, eles não podem ser a igreja de Jesus. Não estou criticando. Mas a igreja de Jesus é aquela que está edificada nessa pedra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles não acreditam que Jesus é Deus, não acreditam que Jesus é o Messias. Eles não acreditam nem que Jesus morreu e ressuscitou, para você ter uma ideia. Então, não basta, não serve para nós. Se você quer fazer parte da igreja de Jesus, quem quer fazer parte da igreja de Jesus? A igreja verdadeira de Jesus. Você tem que crer que Jesus é o Cristo e o Filho do Deus vivo. Quem não está edificado nessa pedra, nessa revelação, não cumpre esse requisito que eu acabei de falar. Agora, irmão, quando nós falamos de igreja, o problema é o seguinte, é que as pessoas acham que igreja, elas pensam em igreja como construção, como edifício, como placa. Opa, hoje o pastor vai falar qual que é a placa. Não. A igreja de Jesus não é uma instituição da forma como nós entendemos. Ela não tem uma placa. A igreja de Jesus, ela é um povo que está reunido em todos os lugares. Olha para o pastor, melhor dizendo, um povo que Deus reuniu de todos os lugares. Em todo o universo, em todo lugar onde há pessoas que creem em Jesus, essas pessoas formam uma assembleia, formam um povo, um ajuntamento. O apóstolo fala isso lá em Hebreus 12, 26. Deixa eu ver se é isso mesmo. Hebreus 12, 23. Olha só o que a palavra de Deus diz. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Qual é a igreja de Jesus, pessoal? É a Assembleia Universal.
Ou seja, o ajuntamento dos irmãos em todo o universo, em todos os lugares. Aqui no Brasil, Deus tem um povo. Você crê nisso? Eu faço parte desse povo, eu faço. Tem mais alguém aqui que faz? Deixa eu ver. Amém. Lá na África, Deus tem um povo. Amém? Lá na Ásia. Em todos os lugares. Até lá na Antártida, lá no continente, lá no gelo, lá deve ter crente lá também. Então é universal, é em todos os lugares. É uma assembleia, é um povo que Deus escolheu. O nome deles está escrito aonde? Aonde? No céu, ó. A Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, dos filhos que Deus escolheu, que estão escritos nos céus. Toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, recebe a salvação, o nome dela está escrito aonde? Então ela passa a pertencer a essa igreja. A Universal Assembleia de Deus, a Assembleia Universal. Você já deve ter ouvido aí denominações que têm esse título, Assembleia Universal. Nós não estamos falando das denominações, nós estamos falando do povo de Deus. A maneira como eu gosto de entender melhor a igreja é como a Bíblia muitas vezes fala da igreja, como o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Efésios capítulo 5, versículo de número 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então aqui a Bíblia está mostrando a igreja como um corpo, do qual Cristo é o cabeça. Diga glória a Deus. Nós somos o corpo de Cristo, pessoal. Romanos capítulo 4, Romanos 12, versículo 4, fala exatamente isso. Romanos 12, verso 4, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos têm a mesma operação, versículo 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos o quê? Membros uns. Isso aqui é importante para você entender. Deus não tem uma placa, Deus tem um povo. Esse povo para ele é como o corpo dele. Ele é o cabeça e nós todos somos um só corpo. Diga amém. Então nós podemos, o povo de Deus pode até não congregar no mesmo lugar. Todo o povo de Deus congrega. Nós que somos de Jesus, nós nos reunimos para orar, para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Nem todos congregam no mesmo ministério, na mesma igreja, porque nem todos são iguais. A própria Bíblia fala no versículo 4. Vocês lembram do 12:4? Olha lá o que está escrito. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma, nem todos são iguais. O pé é diferente da mão, o olho é diferente da orelha. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas apesar das nossas diferenças, apesar do olho não ser igual ao ouvido, da mão não ser igual ao pé, nós sabemos que esses membros se completam em um só corpo. Então lembre, o que é a igreja? A igreja é o povo de Deus. Aqui na Igreja da Graça, existe um povo que pertence a Deus e que vai morar no céu. Amém? Nem todos. A Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Você pode estar aqui entrando nessa igreja, assistindo o meu culto, ouvindo a pregação e nunca ter conhecido Jesus. Mas eu sei que tem gente aqui que é de Jesus. Você que é de Jesus de verdade, você é meu irmão, você é membro do mesmo corpo que eu, do corpo de Cristo. E se fica fácil para você entender, falando agora de denominações, em todas as denominações Deus tem um povo. Nem todo mundo, eu vou citar um exemplo aqui, nem todo mundo que está na igreja Assembleia de Deus, eu vou citar a igreja Assembleia de Deus, porque a igreja Assembleia de Deus é uma igreja verdadeira que prega a palavra, como a igreja da Graça também prega. Amém? Nem todos que estão na Assembleia de Deus são de Deus. Você concorda comigo? Mas quem crê que lá tem muita gente de Deus, que lá Deus tem um povo? Quem crê, diga amém. Você já entendeu. Pastor, então o senhor está querendo dizer que a Igreja da Graça não é a Igreja de Cristo? A Igreja da Graça é uma denominação, um ministério. Amém? É um membro que Deus colocou no corpo para fazer a obra dele.
assim como a Assembleia de Deus é. E eu poderia citar várias, a Igreja Presbiteriana, Batista, Metodista, poderia citar várias aqui. Igrejas, olha para o pastor, que são iguais na essência. Elas não são iguais talvez na prática, no método, na ênfase, mas na essência são iguais. Todas as igrejas, ministérios, para ficar melhor para você entender, todos os ministérios que são legítimos, verdadeiros, eles são iguais na essência. Eles acreditam que Jesus, Cristo, é o Filho de Deus, Ele é Deus. Amém? Amém? Eles creem nisso. Não acreditam em outro mediador, nem em outro salvador. Aí você já entende também. Aquele que acredita que há um outro mediador, um outro intercessor, quem acredita que Maria é uma mediadora, ou que Pedro, Paulo, João é um mediador, já não está na igreja de Cristo. Já se tornou uma outra coisa. Nós que somos de Jesus, a igreja de Jesus, ela tem a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé. Nós não acreditamos que existe uma outra regra de fé, apenas a palavra de Deus. Essas denominações das quais eu falei aqui, todas elas são iguais nesse ponto. Acreditam apenas na Bíblia como regra de fé, apenas em Jesus como Senhor e Salvador. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora, nós não somos iguais, somos diferentes. E o que isso importa? Isso importa, pessoal, que nós somos diferentes porque precisamos ser. A mão precisa ser diferente do pé, o olho precisa ser diferente do ouvido, porque cada um tem um objetivo. Diga glória a Deus. Mas apesar de sermos diferentes, nós formamos um só corpo. Quem falou melhor sobre isso foi o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos lá, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou até abrir a Bíblia, porque agora eu vou ficar mais só nessa palavra. Se você tiver dificuldade, você pode acompanhar pelos monitores aqui. 1 aos Coríntios 12, 12. 12, 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. No verso 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um. Então olha para mim. Jesus não tem 2 ou 3 igrejas, ele só tem um corpo, é um único povo. Amém? Porque assim como o corpo é um, e ele tem o quê? Muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então lembre-se disso. São muitos membros? São. Denominações, igrejas e pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm ideia, comportamentos diferentes. Sim, são muitos membros, mas um só corpo. Nós somos um só povo. Quando nós chegarmos lá no céu, não vai ter o pedacinho da Igreja da Graça, o pedacinho da Assembleia, da Batista. Não, nós seremos um só povo. Diga amém. Apesar de sermos muitos membros e diferentes. O versículo 13 continua dizendo, 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Olha que bacana, pessoal. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, no Espírito de Deus, no Espírito da Palavra de Deus. Diga amém. Então não importa o povo de onde viemos. Paulo diz, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Tem pessoas que vêm para a igreja que têm um nível diferente de educação, de formação, que falam idiomas diferentes, vieram de cidades, lugares diferentes. Uns têm mais dinheiro, outros têm menos dinheiro. Isso não importa. Somos um só corpo, somos membros do mesmo corpo que é o corpo de Cristo, de Jesus. Diga glória a Deus. O versículo 14 continua dizendo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo de número 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? 16. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Não é porque alguém é diferente, olha para mim. Não é porque alguém é diferente que significa que ela não pertence ao corpo. Existem pessoas que nós olhamos, irmãos,
Porque eles têm uma maneira diferente de proceder, eles oram de uma forma diferente. O culto deles é um culto diferente e precisa ser. Mas não é porque é diferente, pessoal, que significa que não pertence ao corpo. Amém? Na verdade, as diferenças são importantes. Eu entendo que eu sou um servo de Deus. Mas eu sei, irmão, que eu nunca conseguiria ganhar todas as pessoas. Não consigo. Tem gente que nunca vai se identificar comigo, com o meu jeito de pregar, com o meu jeito de falar. Tem gente que não se identifica. Eu tenho um parente que ele falou para mim assim, vocês vão entender agora o que eu quero dizer. Ele falou para mim, ele congrega numa igreja, a igreja dele tem um jeito, um estilo, vamos dizer assim, bem diferente da nossa. Eu perguntei para ele, você já viu o seu pastor de terno? Ele disse, eu vi uma vez quando ele fez um casamento. Mas o pastor dele todo dia prega de calça jeans, de tênis. O pastor dele usa uma linguagem assim mais, vamos dizer assim, mais moderninha, não sei se é essa forma de falar, mas o pastor dele fala umas gírias, é o jeito. Tem pessoas que nunca vão conseguir congregar lá na igreja do pastor de calça jeans e de tênis. E tem gente que se entrar aqui e me ver de terno e gravata já vai achar que é muito formal. Ah, não dá, aquilo lá para mim é muito, o pastor lá parece que ele dorme pendurado no cabide, não gosto, não tem jeito. E o que a gente faz, irmão? A gente entende essas diferenças e olha para o pastor, a gente louva a Deus porque cada membro tem uma função. Amém? O pastor já me conta que uma vez ele ligou a TV e ele viu um camarada lá, acho que parece que era cabeludo, tal, pregando, falando de Jesus. E ele disse que ele, no preconceito dele, é bonito quando um homem de Deus confessa, né, as suas falhas. Né? Ele disse que ele, no pensamento dele, ele falou assim, até parece que é de Deus desse jeito, olha lá, achando que é de Deus. E ele disse que o Espírito Santo falou no coração dele. Ele, com o jeito dele, ele vai ganhar pessoas que você nunca conseguiu ganhar. É verdade, irmão. Tem gente, irmão, que eu nunca vou conseguir ganhar com o meu jeito. Vocês sabem do que eu estou falando. Tem gente que vai, não, pastor, eu fui lá numa igreja, mas não dá, lá o pastor grita. Tem outro que já vai, não dá não, o pastor lá é muito calmo, a gente dorme no culto lá, ele está falando, a gente sente um som. É de cada um. Diga glória a Deus. E o que a gente faz, irmão? A gente agradece a Deus, louva a Deus. As ênfases são diferentes. Tem igreja que enfatiza mais o ensinamento da palavra. Tem outras que enfatizam as missões. Algumas enfatizam os dons do Espírito Santo. Tem igreja que enfatiza bem a questão da cura, da libertação. E posso falar, irmão, tudo isso é importante. Eu, por experiência, eu digo para vocês, se uma pessoa estiver possessa de demônio, não adianta você ler a Bíblia para ela. É capaz do demônio até citar a Bíblia. Eu sei o que está escrito aí, porque ele conhece. Quando a pessoa está possessa de demônio, precisa chegar alguém e falar, em nome de Jesus você está amarrado, põe a mão para trás, sai em nome de Jesus. Amém, irmão? Alguém precisa fazer. Aí tem ministérios que, já não é muito a ênfase deles. Glória a Deus. É por isso que os membros são muitos. Cada um cumpre com aquele chamado, com aquele ministério que Deus deu. Diga glória a Deus. O versículo 17, Paulo continua dizendo, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Que coisa linda. Pastor, por que na igreja da graça vocês pregam desse jeito, vocês oram desse jeito? Porque Deus assim quis, irmão. Pastor, mas é que eu acho que devia ser igual lá na outra igreja. Irmão, glória a Deus pela outra igreja. Se a pessoa se identifica com a outra igreja, ela tem que ir para lá. Às vezes ela não é olho, às vezes ela é ouvido. Às vezes ela não é mão, às vezes ela é pé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você perguntar para mim qual função nós temos aqui, sinceramente, comparando com o corpo, eu não sei. Eu não sei se a gente é mão, não sei se a gente é pé. Eu sei que a gente é do corpo. Amém? Se você acha que você não é pé, é mão, procura uma igreja que é mão e vai para lá, fica lá. Você vai servir a Jesus, amém, irmão? Eu só não posso abençoar uma pessoa, não dou a bênção para a pessoa ir para um lugar que não é de Deus. Se você chegar para mim e falar, pastor, eu estou querendo ir para uma igreja, eu vou perguntar qual igreja é. Pastor, eu estou querendo ir congregar na igreja, eu já falei hoje aqui, eu vou repetir. Eu estou querendo ir congregar na igreja Assembleia de Deus. Glória a Deus, é uma igreja de Deus, é abençoada. O pastor de lá é um homem de Deus, ele prega a Bíblia, ele fala que Jesus é o único Senhor e Salvador. Eu vou te dar a bênção, diga amém. Eu não vou abençoar você, não posso abençoar você para você ir para uma seita.
aonde eles falam que Jesus não é Deus, que Jesus é apenas um homem, aonde eles falam que o Espírito Santo é uma força, não é Deus, aonde eles têm outros livros além da Bíblia. Não posso, irmão. Com todo respeito, não sem querer ofender, eu não posso abençoar uma pessoa para ir para a igreja de Mormon. Por que não, pastor? Porque os Mormons vieram de uma revelação que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A Bíblia fala em Gálatas 1:8 que se aparecer um anjo pregando outro evangelho, ele é maldito. E foi exatamente o que aconteceu lá com o Joseph Smith, o fundador dos Mormons. Ele disse que ele recebeu a visita de um anjo chamado Moroni, e o anjo falou para ele: não, olha, você vai receber agora a verdadeira revelação de Jesus. E aí ele escreveu um livro, lá na capa do livro está escrito, Livro de Mormon, outro evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz, se aparecer um anjo pregando outro evangelho, é maldito. Não posso te abençoar. Eu citei um exemplo, sem querer ofender, mas eu preciso. Tem coisa, irmão, que se eu não falar para você, quem vai falar? Amém? Não posso, não vou te abençoar para você voltar para a idolatria. Se você chegar para mim, pastor, eu estou querendo voltar para a feitiçaria, eu vou botar a mão na tua cabeça. Manifesta aí, demônio. Não tem como. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas para ir para uma igreja que prega a palavra, eu posso abençoar você. Agora, cada igreja é do jeito que é, por quê? Porque Deus quis, é Deus que dirige, é Deus que usa os servos dele. Diga amém. O versículo de número 18 continua dizendo, 18, vamos lendo. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. Versículo 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? As diferenças são importantes para que cada um cumpra a sua missão dada por Deus. Diga amém. Versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são o quê? Necessários. Isso é importante, irmão. É muito importante. Porque uma pessoa não pode dizer que não precisa congregar. Isso já é muito sério. Voltando lá no versículo 21, olha o que diz a Bíblia, 12, 21. O olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Um membro não pode dizer, tem gente, não, eu não congrego, eu fico só em casa. Não. Um membro precisa do outro, a pessoa precisa congregar. Diga a glória a Deus. Agora, tem uma outra coisa aqui que é muito importante. Como é que você identifica uma seita? O que é seita? É uma igreja que prega mentira. Para ficar mais fácil você entender, uma igreja falsa. Toda igreja falsa, ela é exclusivista. Só a gente salva. Amém? Eles nunca vão aceitar os outros. Não, só nós somos de Deus. Só é salvo quem congrega aqui conosco. As outras igrejas não são salvas. Lá ninguém é de Deus, só é de Deus quem está aqui. Você é batizado aqui na igreja da graça, você chega lá e eles falam que você tem que batizar de novo porque o seu batismo aqui não valeu. Amém? Isso é uma seita. É um membro que está dizendo que não precisa do outro. Na verdade, ele não é nem membro, nesse caso é doença. A seita, na verdade, ela é um câncer que cresce no meio do corpo e que tem que ser extirpado, tem que ser tirado. Eu vou falar mais nas próximas semanas, se Deus me permitir. Hoje eu estou falando sobre o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Membros do corpo. Apesar das diferenças, mas somos um só corpo. Quem entendeu, diga glória a Deus. E aí termina dizendo para nós o versículo de número 22. Vamos lá, ler o 22? Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Não tem um ministério que não seja importante, não tem uma pessoa que não seja importante. Amém? Pastor, se eu for embora da igreja, eu vou fazer falta? Vai. A igreja vai sobreviver, porque ela é o corpo de Cristo. Triste é que a pessoa que se desliga do corpo, ela não sobrevive. A igreja sobrevive. Você já viu alguém por aí andando sem um dedo, sem uma mão, sem um pé? A pessoa sobrevive ou não sobrevive? Porque o corpo está ligado à cabeça, está ligado a Cristo. E o membro que morreu, que foi desligado? Morreu, não tem vida. Você não pode ficar longe de Cristo. Por mais que você se sinta fraco, você tem que estar ligado ao corpo. Eu vou ler com vocês, só para a gente completar, eu não vou falar muito, mas eu vou ler até o 27. O versículo de número 24 diz assim: porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. 25.
para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Aqui tem outra coisa séria. Toda pessoa que quer dividir o corpo não é a igreja de Jesus. Você conhece alguém que pastor, era obreiro, saiu e levou as pessoas porque não concordava. Ele dividiu o corpo de Cristo, então ele não é verdadeiro. Ao invés de dividir, nós temos que cuidar uns dos outros. O versículo 26 fala, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Se o seu irmão está mal, você tem que orar para ele se levantar. A fraqueza dele é a sua fraqueza e a vitória dele é a sua vitória. Quando você recebe uma bênção, eu comemoro como se fosse eu que tivesse alcançado, irmão. E o versículo 27 termina para nós. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Corpo de Cristo, fique de pé. Quem é de Jesus aqui? Pastor Alexa, você que está assistindo em casa, eu não sinto que eu sou membro do corpo de Cristo. O que eu tenho que fazer? Reconheça Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Entregue a sua vida a Jesus e você será salvo.